Sessão tensa, o Tribunal de Contas da União dá um prazo de 15 dias para o INSS informar como será devolvido o dinheiro roubado de aposentados e pensionistas. O TCU ainda manteve a suspensão dos descontos feitos por sindicatos e associações que teriam desviado mais de 6 bilhões de reais. Quem tem as últimas informações é João Pedro Melo. Bom dia, JP. Oi, Megali, bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. Rapaz, mas a sessão foi tão tensa, mas tão tensa que até saiu do ar na internet, viu? Mandaram tirar, não tá mais disponível para ninguém acompanhar o que de fato aconteceu por ali. Mas o fato de toda essa sessão é que o Instituto Nacional do Seguro Social tem agora 15 dias para explicar como será feito esse ressarcimento às vítimas da fraude bilionária. Esse prazo foi fixado, então, pelo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, depois de uma decisão colegiada. Na decisão, ele também determinou que o INSS informe a origem dos recursos para a devolução desse dinheiro e também quais medidas administrativas vão ser adotadas para apurar as responsabilidades das entidades envolvidas nesses desvios. Segundo a Polícia Federal, o esquema fraudulento desviou mais de 6 bilhões de reais de 4 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Qual que é a suspeita? De que o ex-presidente do Instituto e o ex-ministro da Previdência, que foram afastados da gestão ou das gestões na semana passada, sabiam desses desvios e recebiam propinas para passar informações dos aposentados às associações. Por esse motivo, Alessandro Stefanuto e Carlos Lupe deverão ser, então, convocados para depor a Polícia Federal nos próximos dias. Em 2023, o ministro do TCU, Haroldo Cedras, foi sorteado como relator do caso da fraude do INSS na Corte, mas, na ocasião, demorou cerca de um ano para submeter esse parecer à votação. O que aconteceu com isso? Isso permitiu a revalidação dos descontos sem que as autorizações fossem confirmadas pelos beneficiários. Em sessão ontem, então, o ministro Walter Alencar criticou o colega de corte que também respondeu. A gente vai ouvir um trechinho agora a respeito dessa situação, né, desse bate-boca. Vamos ouvir. Estou nesta corte, senhor presidente, há mais de 30 anos. Nunca vi isto acontecer, a não ser em outro processo do eminente ministro Haroldo Cedras. Nessa casa eu estou absolutamente tranquilo e calmo com essa malícia de tentar, nessa hora, agregar suspeitas de coisas insuspeitas, de posturas, modéstia à parte. Eu não sei se a dele é, mas a minha é insuspeita nessa casa. Rapaz, e me alerta aqui o Pablo, né? A sessão foi tão tensa que eu também fiquei tenso. Acabei chamando o Bruno Dantas ainda de presidente do TCU. Ele não é mais, né? O presidente agora é o ministro Vital do Rego. Bruno Dantas foi presidente do Tribunal de Contas da União, agora é ministro de fato. A equipe de jornalismo, então, do Grupo Bandeirantes teve acesso a um relatório da Controladoria Geral da União que identificou o seguinte: 59 descontos indevidos nos últimos anos. Segundo a CGU, os desvios começaram em 2016, continuaram no governo seguinte e tiveram um grande aumento na atual gestão do presidente Lula. O governo está trabalhando num plano de ressarcimento para os afetados dessa situação e pretende apresentar essa ideia na próxima semana. Está fechado esse plano ainda? Não, o governo ainda está trabalhando nele. A proposta está sendo desenvolvida pela Advocacia Geral da União e o Dataprev, e o plano é lançar uma plataforma na internet, um número de telefone, para que as pessoas roubadas possam dar ainda não está definida, agora já se cogita usar dinheiro público para de fato devolver esse dinheiro, mas no fim das contas nada ainda está resolvido. A expectativa de que até amanhã tenha-se feito essa resolução para que o dinheiro comece a ser devolvido a partir da semana que vem. É um escândalo, como a gente vem dizendo, com pessoas roubadas e com o governo perdido, porque não sabe dar respostas até aqui de como esse ressarcimento será feito e com que dinheiro. Esse mesmo relatório da CGU que você apontou, ele mostra o seguinte aqui, o JP, fazendo um recorte, né, do relatório, que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, entidade que tem como vice-presidente Frei Chico, irmão mais velho do presidente Lula, é mencionado no relatório que foi publicado, e ali indica o seguinte, que a entidade não entregou a documentação completa de nenhum dos 19 nomes de uma amostra que foi feita dos aposentados dos quais fez descontos ilegais. Ou seja, a CGU pediu a documentação dessas pessoas para entender, né? Se afinal de contas tinha assinatura delas mesmo, se estava tudo certinho. Não conseguiu comprovar nenhum desses documentos das 19 pessoas de que de fato elas tinham autorizado esses descontos. Isso a gente está falando de uma amostra, hein? Foi pega uma amostra, 19 nomes e nem assim foi possível identificar nenhuma documentação
que esteja de acordo. É importante lembrar que nesse caso desse sindicato, os repasses do INSS para o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos cresceram 564% em 5 anos, também aponta esse relatório da CGU. Agora, eu fiquei com uma dúvida a partir dessa sessão do Tribunal de Contas da União, porque tem esse prazo de 15 dias para o INSS informar como vai devolver. Mas, por outro lado, tem um plano que vem sendo formulado, discutido, entre a Advocacia Geral da União e com envolvimento, inclusive, da Dataprev. O que vale? Ou são o mesmo plano, JP? No final das contas é a mesma coisa, viu, Sheila? O importante é responder à população como esse dinheiro vai ser devolvido. Só que, provavelmente, o governo está trabalhando com o prazo do plano, que é para a semana que vem, exatamente para atender a determinação do TCU antes dos 15 dias que foram dados, né? Então, a expectativa é de divulgar o quanto antes como essas pessoas vão receber esse dinheiro. Obviamente, não está fácil, a gente já vem falando disso aqui há algum tempo, não está fácil saber de onde tirar recurso, a máquina já vem aí um tanto quanto esgotada, se a gente pode chamar assim, porque a gente falou disso, inclusive no mês passado, que não ia ter dinheiro para bancar a máquina a partir do ano que vem, e é uma situação bilionária, são 6 bilhões de reais que precisam voltar para as mãos de aposentados e pensionistas. Era dinheiro deles de fato, mas provavelmente vai ser ressarcido com dinheiro público. Relatório da CGU, as entidades que tinham documentação adequada, ou só tinham a documentação adequada, de 29% dos aposentados na amostra aleatória de quase 1.000 nomes analisada, ou seja, os descontos eram ilegais em 71% dos casos. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. E isso estamos falando de amostragem que a CGU pegou.